E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um programa que eu desenvolvi para a calculadora HP Prime. E o assunto aqui agora é escoamento compressível de gás natural. Então estamos falando de gasodutos. E na verdade são três programas. O primeiro para cálculo de diâmetro, o segundo para cálculo da vazão standard ou padrão. E o terceiro é o gas pipe loop para vazão e pressões ao longo do gasoduto com loop. O que é o loop? O loop é quando a tubulação do gasoduto se divide em dois tramos e posteriormente ela se une. Esse recurso do loop ele é muito utilizado para aumentar a vazão do gasoduto. Então vamos lá? Meu nome é Antônio Ricardo, eu sou especialista em engenharia de dutos pela PUC-Rio. Se você já me segue no canal, deixa logo o seu joinha. Caso você não me siga no canal, não conheça ainda o meu canal, assista o vídeo até no final. Caso esse conteúdo tenha relevância para você, me segue no canal, deixa seu like, ativa o sininho para mais notificações e atualizações de novos vídeos utilizando a calculadora HP Prime, sempre com foco na engenharia. Vamos lá então? Onde está o programa Gas Pipe Loop, Diâmetro e Vazão? Para acessar os programas que você insere na sua calculadora, você vai vir na caixa de ferramentas. E aí ele vai estar aqui em utilização. Vou vir aqui embaixo, tá? Ele aqui. Então são os três programas aqui, ó, Diâmetro, Vazão e Loop. Para mim poder chamar o programa, eu seleciono o programa que eu quero e clico em OK. E aqui dentro desse parênteses eu lanço as informações de entrada para o cálculo do diâmetro. Lembrando que para utilizar os programas a gente deve estar sempre na tela do CAS. Vou dar ESC aqui e vou chamar o programa que já está com as informações lançadas aqui e vou comentar sobre os valores. Primeiro valor de 185 km de tubulação. Perceba que os valores são separados por vírgula. Os valores de entrada para o cálculo do diâmetro são separados aí por vírgula. Em seguida, eu tenho a vazão standard, 2,5 milhões de metros cúbicos por dia, em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 1 atm 20 graus Celsius aqui para o Brasil. Depois eu tenho 0,018, que é a rugosidade absoluta do duto, 0,56 ou 0,56, que é a densidade relativa do gás, 1,31 vezes 10 a menos 5 Pascal vezes segundo, que no caso é a viscosidade dinâmica do gás. Em seguida eu tenho o coeficiente isentrópico do gás, 1,2637. Vou chegar aqui para frente um pouquinho. 98 bar, que é a pressão de entrada no meu gasoduto, ou a pressão no começo do meu gasoduto. 45 bar, a pressão no final do meu gasoduto. 0,91 fator de compressibilidade média do gás. 22 graus Celsius, a temperatura média ao longo da tubulação do meu gasoduto. 0,95 ou 95% de eficiência do meu gasoduto. O 0,94 é o fator específico para o cálculo do modelo HA. Esse fator é para minimizar as perdas em relação às curvas na tubulação e às soldas entre os tubos. E o 405 aqui no final é a diferença de altura do final do gasoduto para o começo do meu gasoduto. Lançadas as informações, todas essas, né, que são muitas, vamos falar assim, eu clico em Enter. E aqui eu tenho os meus 9 modelos de cálculo para o diâmetro. Primeiro, o modelo teórico, que é elaborado a partir da equação fundamental. E esse modelo é o modelo a partir do qual os outros modelos se baseiam. E ele tende a satisfazer a maioria das situações práticas. Então eu tenho aqui o fator de atrito, o número de Reynolds, o número de Mach, a velocidade de escoamento e o diâmetro, que é o último valor, o ID, de Internal Diameter. Segundo modelo de cálculo, o Weymouth, normalmente utilizado para grandes vazões, grandes diâmetros, diâmetros maiores de 24 polegadas, no caso, sistemas de alta pressão. Essa equação de Weymouth, ela tende a superestimar as previsões de queda de pressão e apresenta um grau inferior de precisão relativo às outras equações. Por esse motivo, ela é utilizada no cálculo de distribuição de gás natural em redes urbanas, por uma questão de segurança. Logo em seguida, Panhandle A. Panhandle A é apropriado para vazões moderadas, diâmetros médios a relativamente grandes, opera sob pressões altas e médias. Número de Reynolds na faixa de 5 a 11 milhões. Panhandle B. Perceba que o fator de atrito de alguns modelos de cálculo está como 1. Isso porque o fator de transmissão, ou coeficiente de transmissão para esse modelo de cálculo é 1. Panhandle B, apropriado para vazões elevadas, grandes diâmetros, sistemas com altas pressões. Esse modelo ele é particularmente preciso para número de Reynolds na faixa de 4 a 40 milhões. IGT, mais utilizado para número de Reynolds maiores de 4 vezes 10 a quarta. Miller,
modelo de cálculo utilizado para número de Reynolds baixos, menores aí, ou até 4 vezes 10 a quarta no máximo. Fritz, ou Fritz. Esse Fritz ele é um modelo de cálculo desenvolvido na Alemanha no início do século XX. Ele é largamente utilizado em linhas de ar comprimido e de gás natural. Eu tenho o HA, modelo também para vazões médias, diâmetros médios, sistema de alta pressão e escoamento parcialmente turbulento. E no final eu tenho o HB, que é o modelo mais recomendado e mais utilizado para sistemas sobre altas pressões e altas vazões, dutos com diâmetro médio para grande e escoamento totalmente turbulento. Logo no final do programa eu tenho então a velocidade de erosão e a velocidade máxima recomendada. No caso aqui, para os nossos valores inseridos, deu 21 metros por segundo a velocidade de erosão e a máxima recomendada de 8,4 metros por segundo. E aqui no final do programa eu tenho o gradiente médio de pressão dPdx 28,6 kPa por quilômetro. É importante falar que esse gradiente médio de pressão ele deve ficar aí entre valores de 10 a 25 kPa por quilômetro. Então, nessa faixa, né? Mas se estiver próximo de 10 ou de 25, dentro dessa faixa, esse gradiente de pressão, também está ok. Vamos lá para o próximo programa. O próximo programa é o da vazão. Aqui, vazão. Gas Flow Rate. Novamente, então, eu vou comentar sobre os valores de entrada. 14 km de tubulação, ou seja, é um gasoduto de pequeno porte, nesse caso aqui. Em seguida, eu tenho o diâmetro de 150 milímetros, ou 0,15 metros. Depois eu tenho a rugosidade absoluta do meu tubo, 0,02 milímetros. Em seguida, eu tenho a densidade relativa do gás, 0,72. Depois eu tenho a viscosidade dinâmica do gás, 1,03 vezes 10 a menos 5, pascal vezes segundo. Chegar para a esquerda. Coeficientes entrópico do gás, 1,46. Pressão na entrada do gasoduto, 9,21 bar. Pressão no final do gasoduto, 6,01 bar. Importante falar uma coisa aqui sobre as pressões, viu, pessoal? Que a pressão que deve ser lançada para escoamento de gás, para qualquer fórmula que você for usar para escoamento de gás, é pressão absoluta, ok? Depois do P2, ou da pressão no final do meu gasoduto, eu tenho 0,985, que é fator de compressibilidade média do gás. 20 graus e meio de temperatura média ao longo da minha tubulação. 1, que equivale a 100% para a eficiência do meu gasoduto. É um número usado aí para gasodutos novos, gasodutos que acabaram de ser construídos. 0,97, fator HA. Novamente, eu vou dizer que esse fator ele é utilizado para compensar ou minimizar as perdas localizadas em função das curvas e das soldas nos tubos. E no final, a diferença de altura do ponto final do gasoduto para o ponto inicial, 910 metros. Clico Enter. Novamente aqui eu tenho as informações de todos os 9 modelos de cálculo. O teórico, o Weymouth, então com fator de atrito, número de Reynolds, número de Mach, velocidade de escoamento e vazão standard. Percebam que a vazão standard nesses modelos ficou na faixa aí de 90 a 100 e poucos metros cúbicos por dia. 80, no caso de 90 a 100, né? 1000 metros cúbicos por dia. Vamos lá, vou passar aqui, ó, o Weymouth com 80 mil, Panhandle A com 98 mil metros cúbicos por dia, Panhandle B com 116 mil, GT com 95 mil, Miller com 105 mil, Fritz com 80 mil, HA com 94 mil e HB também com 94 mil, mais próximo de 95. E novamente eu tenho a minha velocidade de erosão, que aqui nesse caso é bem mais alta, né, do que naquele cálculo anterior do diâmetro, e aqui com 52,6 metros por segundo e há uma máxima recomendada de 21 metros por segundo. E o gradiente médio de pressão aí na faixa de 22,9 kPa por quilômetro, que está aí dentro daquela faixa ótima de gradiente médio de pressão, que seria aí, novamente, falando os valores aqui, de 10 a 25 kPa por quilômetro. Vou dar Enter. E vamos aqui para o último modelo de cálculo, que é o Gas Pipe Loop. Vou chamar aqui o programa, né, Gas Pipe Loop. E aqui as informações de entrada são as seguintes. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que é o loop. Então eu tenho o meu gasoduto, que começa nesse segmento AB, depois ele se divide no segmento BCE,
depois o BDE, e no final eles se juntam, né, os dois tramos se juntam, formando o segmento EF. Então eu vou falar aqui no loop, aqui eu tenho o duto C e o duto D, que são os dois tramos. Vou voltar para cá. A primeira informação a ser lançada é a pressão no começo do meu gasoduto, 82 bar. Em seguida, a densidade relativa do gás, 0,62. Depois, o comprimento do meu segmento AB, 56 km. Comprimento do duto do loop, né, ali do duto C, no caso, aquele que está acima, no meu desenho, 71 km. Comprimento do duto D, 71 km também. E o comprimento do segmento final do meu gasoduto, 89 km. Em seguida, eu tenho o 14, que é o diâmetro interno do meu segmento AB. 10 polegadas, diâmetro interno do meu segmento do duto C, ou do duto BCE. 12 polegadas, diâmetro interno do segmento BDE, ou do duto D. E 12 polegadas também, o trecho final, que é após a junção do loop, meu segmento EF, conforme eu mostrei na figura. Percebam aqui, pessoal, que o diâmetro, esse diâmetro interno, ele não está 100% conforme o diâmetro interno para um duto de 14, e nem para um duto de 12, porque o duto, por exemplo, o duto de 10, o diâmetro nominal de 10, ele não é diâmetro externo de 10, ele é 10,75. A mesma coisa para o diâmetro nominal de 12. Diâmetro nominal de 12 é diâmetro externo, né, de 12,75 polegadas. Aqui no caso eu estou seguindo aquilo que foi determinado no problema em questão, onde o professor, no caso, pediu para usar diâmetros nominais como diâmetros internos. Por isso que está desse jeito aqui, tá, pessoal? Depois dos diâmetros eu tenho 0,91, que é o fator de compressibilidade média do gás. Em seguida eu tenho aqui o 299,15 Kelvin, que é a temperatura média ao longo do meu gasoduto. 0,011 fator de atrito médio ao longo do meu gasoduto. 0,95 ou 95% de eficiência, o que sugere que não é um gasoduto novo, né? E no final aqui eu tenho a minha vazão standard 25,463 metros cúbicos por segundo, ok? Dou Enter. Ele está me pedindo aqui as alturas. Eu já configurei as alturas com os valores do problema em questão, que eu apresentei anteriormente na figura do duto com loop. ZA 749 metros, ZB 1017 metros, ZE 1095 metros, ZF 1172 metros. Valores equivalentes à cota de nível de cada ponto desse. Ponto A, ponto B, ponto E e ponto F. Novamente vou vir aqui na figura. Ó. Ponto A, ponto B, ponto E e ponto F. Dou OK. E eu tenho aqui os meus resultados para o meu gasoduto com loop. Primeiro resultado são o coeficiente de resistência dos segmentos. Do segmento AB, BCE, BDE e EF. Então, por que aqui está coeficiente de resistência e nos outros lá que eu mostrei anteriormente não tem? Porque para você calcular como a vazão se divide no loop, você precisa conhecer o coeficiente de resistência de cada tramo do gasoduto. Aqui eu tenho as pressões nos pontos B, E e F. Então, ponto B, 74,7 bar. G, o que é o G no final do bar? É de gauge, ou pressão manométrica. Lembrando que para calcular eu preciso de inserir a pressão absoluta. Tá? Essa pressão aqui já é a pressão manométrica no ponto, que é efetivamente a pressão que me interessa. Né? Então, na fórmula você entra com a pressão absoluta e ela vai te retornar a pressão também do ponto B, E e F absoluta. Aqui no caso eu já configurei o programa para apresentar a pressão manométrica, certo? As velocidades de escoamento ajusante de cada segmento, né? Ou seja, no final de cada segmento. Segmento AB, 3,2 metros, com uma velocidade de erosão para esse segmento de 15,5 metros por segundo. Segmento BCE, 2,7 metros por segundo de velocidade de escoamento e velocidade de erosão na faixa de 16,2 metros. BDE, 2,9 metros por segundo, erosão também 16,2 metros por segundo, e o segmento EF, 8 metros por segundo, velocidade de erosão 21 metros por segundo. Aqui eu tenho a vazão volumétrica nos dutos C e D, que são naqueles tramos que se divide, né? A vazão standard no duto C, 853.561 metros cúbicos por dia, a vazão no duto D, 1.346.442,2
metros cúbicos por dia. E no final, gradiente médio de pressão de cada segmento, do segmento AB, BCE, BDE e EF. Perceba que no final aqui, o segmento EF ele ficou um pouco acima, né? Ele está com 31,5 kPa por quilômetro. Lembrando novamente que a faixa ótima dessa diferença de pressão, desse gradiente de pressão, ela deve ficar entre 10 a 25 kPa por quilômetro. O que sugere, então, que o trecho final do meu gasoduto, o trecho EF, ele está mal dimensionado. Ele deveria ser pelo menos um duto de 14 polegadas, que ele está com um duto de 12. Né? Então, se eu colocar um duto de 14 no trecho EF, eu diminuo esse gradiente de pressão, esse gradiente médio, né? E eu diminuo também a velocidade de escoamento do meu segmento aqui EF, né? A jusante, né, do meu segmento EF. Esse 8 metros aqui, ele vai para um valor menor. Né? Então, é isso aí que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Tá? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, me segue no canal, ativa o sininho para mais notificações de atualizações dos vídeos da calculadora HP Prime, sempre com foco na engenharia. Um abraço para todos, fui!